Capítulo 4. Escolhendo a rebeldia. Minoru Tatsuishi finalmente a viu por puro acaso. Espionar Kiyoka Kudou havia se tornado parte de sua rotina diária. Naquele dia, ele se trancou em seu escritório e observou Kiyoka e a cidade através dos olhos de seu familiar de papel, na esperança de reunir informações que lhe permitissem capturar Mio para sua família. A princípio, ele pensou que havia cometido um erro. Não podia ser ela. Ela não era nada como ele se lembrava, nem como a impressão que Kaia lhe dera de Mio. Era inegavelmente Mio, mas seus modos, expressão e vestimenta eram todos diferentes do que ele estava acostumado. Não era para ser assim. Quando finalmente percebeu que Kiyoka realmente pretendia ficar com ela, Minoru teve vontade de gritar de raiva. Só de pensar nisso, ele fervia de raiva, pronto para arrancar os cabelos de frustração. Ele estava furioso além do ponto do pensamento racional. Sabia que Kiyoka estava fora de seu alcance, mas sua ira empurrava esse simples fato para o fundo de sua mente. Ele convocou Kaia imediatamente. Ela seria sua ferramenta obediente. Ele não se importava com o que os outros pudessem pensar de seus métodos. Mio era seu tesouro, não de Kiyoka. Minoru precisava do dom na linhagem dos Uzuba para restaurar o status de sua própria família. O que foi? Por que você queria me ver? Olhando para ele com curiosidade, Kaia prontamente se sentou na cadeira de couro à sua frente. Ele sorriu para ela. Acabei de ver a coisa mais inacreditável. Pensei que também pudesse lhe interessar, Kaia. Você não gostaria de saber o que sua irmã tem feito ultimamente? A ordem de sua mãe havia se enraizado em sua mente. Kaia, você nunca deve se tornar assim. Sua mãe havia lhe incutido isso. Toda vez que encontravam sua irmã na vasta residência Saimori, sua mãe apontava para Mio e implorava para que Kaia evitasse acabar como ela. Mio não era uma Saimori, ela era inútil. A mãe de Kaia exigia que a filha fosse superior à enteada em todos os sentidos. Kaia tinha que ser uma aluna perfeita, porque se cometesse o menor dos erros, sua mãe a repreenderia. Kanoko espalhava todas as fofocas maldosas sobre os deslizes de Kaia, insistindo que Kaia acabaria como Mio por causa disso. Assim, a ideia de que ela sempre tinha que ser melhor do que sua meia-irmã se enraizou em sua mente. Tudo o que Mio tinha, Kaia também precisava. Na verdade, Kaia tinha que ter ainda mais do que sua irmã. Quando seu futuro sogro a chamou ao seu escritório e lhe contou o que havia descoberto sobre Mio, ela não acreditou nele. Mentiras, mentiras, mentiras. Sua meia-irmã, andando pela cidade em um kimono elegante, com uma criada a seu lado? Isso devia ser invenção. Ela voltou para casa, trancou-se no quarto e ativou sua visão espiritual, como seu pai a havia ensinado. Então, desajeitadamente, construiu um familiar de papel. Qualquer pessoa com visão espiritual era capaz de aprender essa técnica sobrenatural. Como mulher, porém, não se esperava que ela lutasse contra as criaturas grotescas pessoalmente, então nunca se importou muito em dominar artes paranormais. Apesar disso, ela ainda era capaz de construir um familiar de papel e usar a visão compartilhada para ver através de seus olhos. Abrindo a porta de correr, Kaia libertou o familiar que havia feito com pequenos pedaços de papel. Deve ser algum tipo de engano. Ela apertou o único pedaço restante em sua mão. Quando estivera na cidade algumas semanas atrás, ficará aliviada ao encontrar sua irmã vestida com um kimono velho e surrado. Mas e se Kiyoka realmente fosse cumprir sua promessa de casamento? O homem deslumbrante que ela vira em sua casa naquele dia era ninguém menos que Kiyoka Kudou. Será que sua irmã imprestável acabaria com um marido bonito e riquezas suficientes para manter um exército de servos enquanto se vestia com os kimonos mais finos? Não. Não, isso não pode acontecer. Kaia pressentia que assumir o posto de senhora da família Saimori não era uma perspectiva tão desejável. Ela havia percebido isso por meio de seus colegas de classe e círculo social. Poucos nomes surgiam quando o assunto eram famílias notáveis com o dom, mas Kudou estava sempre entre eles. Por outro lado, nem os Saimori nem os Tatsuishi mereciam menção. As pessoas achavam que lhes faltavam capacidade e potencial. Embora sua riqueza e status, conquistados em seus feitos passados, ainda obrigassem seus pares a aceitá-los como nobres, certamente não inspiravam muito respeito. Como ambas as famílias já estavam em decadência, Kaia não podia contar com uma vida despreocupada e opulenta como esposa de um Tatsuishi e sucessora do Saimori. A mera ideia de que sua irmã pudesse se casar com alguém da rica família Kudou era absurda. Na verdade, Kaia não se importava nem com Koji nem com herdar o nome e o legado Saimori.
Mas ela se importava que Kyoka Kudou considerasse Miyu uma esposa adequada, quando obviamente deveria ter sido ela. É tão ridículo. Miyu não pode roubar o que deveria ser meu. Seu familiar estava serpenteando pela multidão em uma rua movimentada da cidade. Kaia avistou alguém que parecia. Miyu se ofereceu para levar uma refeição caseira para ele. Ela tinha ouvido de Yuri e Godou que Kyoka costumava pular refeições quando estava atolado de trabalho. Se saíssem agora, chegariam ao escritório dele a tempo do almoço. O jovem mestre ficará encantado. Espero que sim. Agarrando a marmita embrulhada em pano, Miyu deu uma última olhada em sua roupa para garantir que estava apresentável. Ela havia recebido o kimono rosa apenas alguns dias antes, quando mais pacotes começaram a chegar de Suzushima, contendo kimonos finos e sem forro, perfeitos para esta época do ano, camisetas combinando, faixas e acessórios. Miyu ficou impressionada com a visão de tantos pacotes empilhados em sua pequena casa. Ela estava com tanto medo que nem queria pensar em quanto tudo aquilo devia ter custado a Kyoka, mas seria um desperdício simplesmente guardar as roupas, então ela começou a usá-las com moderação. Como ela ia sair naquele dia? Vestiu um kimono azul celeste com uma linda estampa de glicínias, que combinou com uma faixa amarela. Leve isto com você também, senhorita Miyu. Nossa, é tão fofo. O sol está tão forte nesta época do ano. O jovem mestre me disse para lhe dar. Yuri lhe entregou um adorável guarda-sol de renda branca. Bem trabalhado e provavelmente muito caro, ele poderia complementar tanto roupas de estilo ocidental quanto japonês. Miyu se sentiria como uma dama refinada de alta linhagem ao passear com ele, mas ela tinha algumas reservas em aceitá-lo. Espero que o Sr. Kudou não esteja gastando muito dinheiro comigo. Um oficial de alta patente de uma família tão rica quanto a dele provavelmente nem precisava olhar os preços, mas ele parecia estar gastando tão extravagantemente em presentes para ela que ela não pôde deixar de se preocupar. Além de comprar kimonos novos para ela, o que já era bastante, ele continuava encontrando desculpas para lhe dar todo tipo de coisa do dia a dia, além da comida e da hospedagem que ela já recebia. Embora isso fosse algo a que a maioria das garotas de famílias ricas se sentisse com direito, Miyu nunca tinha experimentado nada parecido com aquele nível de generosidade, então parecia demais para ela. Na verdade, ela se sentia culpada por Kyoka estar esbanjando sua riqueza pessoal com ela. Bem, eu não sei os detalhes das finanças pessoais do jovem mestre, é claro, mas posso dizer que ele tem vivido uma vida tão modesta e frugal que seus gastos recentes certamente não são nada. Vamos indo. Sim, vamos. Yuri deu um leve empurrão nela e elas começaram a caminhar. Quando entraram nos limites da cidade, Miyu, apesar de si mesma, lembrou-se do seu encontro desagradável com Kaia. Ela esperava desesperadamente não encontrar sua meia-irmã novamente. Sua vida havia se tornado pacífica, mas as lembranças do passado não eram tão fáceis de varrer para debaixo do tapete. Se sua irmã a confrontasse novamente, ela congelaria de terror, assim como da última vez. Pelo menos agora ela tinha pessoas em quem podia confiar, pessoas a quem podia recorrer em busca de ajuda. Saber disso diminuía sua ansiedade constante. Olá! Miyu cumprimentou o guarda do lado de fora da base de Kyoka, que pediu que ela se identificasse e dissesse motivo. Ela explicou, hesitante, que era noiva de Kyoka e que viera com a empregada deles, Yuri, para entregar-lhe comida. Noiva do comandante Kudou? Por favor, espere aqui enquanto eu verifico com ele. O guarda pareceu surpreso, como se não acreditasse nela. Ela e Yuri esperaram pacientemente, como ordenado, e logo Kyoka saiu de um dos prédios, um pouco perturbado. Ele geralmente era tão calmo e sereno que era estranho vê-lo assim. Miyu, Yuri, o que vocês duas estão fazendo aqui fora? O senhor tem trabalhado muito, Sr. Kudou, disse Miyu. Não queria incomodá-lo enquanto trabalha, mas pensei em trazer algo para o senhor comer, caso não tenha tido tempo de sair para comer. Ela sorriu sem jeito e entregou-lhe o pacote embrulhado. Ah, entendi. Isso é muito atencioso. Ele murmurou um agradecimento e aceitou o pacote com uma expressão de desagrado. Alguém que não o conhecesse muito bem poderia ter pensado erroneamente que Kyoka estava chateado, mas Miyu entendeu que ele era apenas tímido. O comportamento e as expressões de Kyoka frequentemente levavam a mal-entendidos. Você caminhou bastante. Gostaria de entrar e descansar um pouco? Estou bem. Como você está se sentindo, Yuri? Ah, não. Estou ótima. Yuri sorriu e deu um tapinha no peito, como se quisesse mostrar que ainda tinha muita energia.
Ela tinha uma constituição forte por ter trabalhado como serva a vida toda. Não queremos te interromper no trabalho, então vamos voltar agora. Por um momento, ela pensou que ele parecia desapontado, mas não podia ser o caso. Ele estava muito ocupado e não teria tempo para ela. Eles estavam prestes a sair quando Kyoka ficou sério e perguntou: Mio, você ainda tem aquele amuleto que eu te dei? Hã? Ah, sim, está aqui dentro. Ele assentiu quando ela apontou para a pequena bolsa com cordão pendurada em seu pulso. Então, alguém o chamou de um dos prédios de escritórios, e ele gritou uma resposta. Em um instante, sua expressão endureceu, assumindo a de um comandante com importantes responsabilidades. Já vou. Kyoka gritou antes de falar com Mio novamente. Que bom que você trouxe. Gostaria de poder te acompanhar um pouco, mas o dever me chama. Por favor, não se preocupe. Já tomamos muito do seu tempo. Boa sorte com o trabalho. Obrigada. Cuidado na volta. Cuidaremos. Ele sorriu para ela e deu um tapinha na cabeça dela antes de voltar para dentro. Hehe, o jovem mestre estava tão tímido, não é? Acho que sim. Enquanto voltavam, Mio lembrou-se de verificar sua bolsa. Ela olhou dentro dela com consternação. Aconteceu alguma coisa? Yuri perguntou. Bem. Ela mexeu em algumas coisas dentro da bolsa, mas o que procurava não estava lá. Será que tinha caído? Não, pensando bem. Eu disse ao Sr. Kudou que tinha o amuleto, mas parece que o deixei em casa. Nossa! Mio havia escolhido uma bolsa diferente para combinar com seu kimono e se esqueceu de tirar o amuleto da bolsa antiga. Não lhe passou pela cabeça que ela poderia ser tão descuidada, o que resultou em uma mentira involuntária para Kyoka. Aconteceu apenas porque ela não estava acostumada a sair, mas isso, é claro, não era desculpa. Eu realmente sou uma causa perdida. Não só ficou mais ansiosa, como saber que não tinha o amuleto consigo a fez se sentir menos protegida por Kyoka. Ela também se sentiu culpada por ter quebrado sua promessa a ele. Nesse caso, devemos voltar para casa logo, sugeriu Yuri. Sim, claro. Mio assentiu e apressou o passo. Ela não sabia se o amuleto tinha algum poder, mas como Kyoka insistia que ela o carregasse sempre que saísse, devia ser importante. O amuleto a atormentava tanto que ela não conseguia aproveitar o passeio. Yuri e Mio continuaram sem conversar muito até quase saírem da cidade. Agora, tudo o que restava era pegar uma estrada rural tranquila de volta para casa. No momento em que relaxaram, porém, ouviram um barulho alto de motor antes de um carro parar abruptamente ao lado delas. O primeiro pensamento de Mio foi que era Kyoka, mas ela estava enganada. Senhorita Mio! Yuri gritou. A reviravolta inesperada deixou Mio tão confusa que ela congelou por um momento. Hã? Yuri! Antes mesmo que ela tivesse tempo de se virar, alguém agarrou seu braço com tanta força que doeu e a puxou para longe. O aperto do agressor era forte demais para resistir. O que você está? Quem faria isso? Antes que Mio pudesse sequer vislumbrar o agressor, ele a amordaçou rapidamente e jogou um saco sobre sua cabeça. Ela não conseguia ver, não conseguia falar, não conseguia reagir. Senhor Kudou! Estou com tanto medo! Eles a ergueram e a jogaram violentamente dentro do carro. Em pânico e lutando para respirar, ela desmaiou. A caneta tinteiro de Kyoka se movia rapidamente enquanto ele atacava sua pilha de papéis. Ele estava prestes a pegar seu carimbo quando seu subordinado chamou de dentro da porta de seu escritório. Comandante! Ele percebeu um tom de inquietação na voz do soldado. Kyoka não havia agendado nenhuma reunião para aquele dia. Talvez fosse uma emergência? Franzindo a testa, ele saiu correndo de seu escritório e foi para a sala de espera perto da entrada da base. Ele viu um rosto familiar assim que entrou. Yuri! Ela havia saído com Mio há pouco tempo. A senhora quase caiu ao se levantar de um salto e correr em sua direção. Jovem mestre, sou eu, senhorita Mio. O que aconteceu? Ela foi, Yuri, se recomponha. Precisamos nos apressar. Temos que ir imediatamente. A normalmente plácida Yuri estava tão agitada que não conseguia se expressar direito. Calma, Yuri. Explique com calma o que aconteceu. Senhorita Mio, ela o quê? Ela foi sequestrada.
Kyoka gemeu. Não, não pode ser. Ele havia considerado a possibilidade de sequestro, mas achou as chances muito baixas. Como pôde ser tão tolo? Depois de fazer a frenética Yuri se sentar, ele começou a interrogá-la. Vocês encontraram alguém antes dela ser levada? Alguém da família Saimori ou um Tatsuishi, talvez? Não vimos ninguém. Estávamos indo direto para casa. Mas Mio estava com o amuleto. Bem, você vê. Yuri explicou que, depois que o deixaram, Mio percebeu que havia esquecido o amuleto. Tanto as mãos quanto a voz de Yuri tremiam. Ela se culpava por não ter verificado se Mio tinha levado tudo antes de saírem de casa. Kyoka exalou lentamente, tentando se acalmar antes que a fúria em seu peito fizesse explodir. O amuleto que ele dera a Mio a ocultava dos familiares, embora não pudesse escondê-la de humanos mal intencionados. Ou protegê-la de agressões físicas, era eficaz contra usuários de dons que tentassem localizá-la dessa forma. TSK. A impotência de Kyoka o enfureceu. Rapidamente, ele tirou alguns pedaços de papel do bolso, canalizou seu poder neles para criar familiares e os enviou para procurar Mio na cidade. Como a capital era tão vasta, no entanto, esse método era demorado e pouco confiável. Ele tinha quase certeza de saber a identidade do culpado, mas sem provas, não podia agir. Tudo ficaria bem se seus familiares conseguissem localizá-la, mas ele sabia que as chances disso acontecer eram mínimas. E embora Kyoka fosse poderoso o suficiente para invadir a casa do suspeito e subjugá-lo, isso poderia se voltar contra ele se não pudesse sustentar suas acusações. Ele precisava de provas decisivas. Era enlouquecedor. Por mais que quisesse resgatar Mio naquele instante, suas mãos estavam atadas. Comandante, temos outra visita. A voz tranquila de um dos subordinados de Kyoka quebrou o silêncio pesado. Quem é? Kyoka conteve suas emoções ao responder, mas Godou não respondeu. Em vez disso, deixou o visitante entrar na sala. Era a última pessoa que Kyoka esperava. O homem falou com muita relutância, cerrando os punhos como se estivesse lutando para se controlar. É absurdo que eu esteja pedindo sua ajuda, mas não posso salvar a Mio sozinha. O noivo de Kaya, Koji Tatsuishi, estava ali, à beira das lágrimas. Koji havia jurado proteger Mio. Foi por isso que ele concordou em se casar com Kaya e herdar o nome Saimori. E, no entanto, lá estava ele, sentado no carro de Kyoka enquanto dirigiam em alta velocidade, mordendo os lábios até sangrarem. As lamentáveis circunstâncias daquele incidente, que ele havia relatado a Kyoka na base da unidade especial antigrotesco, continuavam se repetindo em sua memória. Kaya estava agindo de forma estranha. Ela anunciou, do nada, que queria trocar de marido com Mio. Quando ele disse que isso era impossível, ela foi falar com o pai dele. Isso deixou desconfiado, então ele a seguiu. O que ele ouviu em seguida o fez duvidar da própria sanidade. E se a Mio concordasse? Disse Kaya. Sim, respondeu Minoru. Nesse caso, Kudou teria que respeitar os desejos dela e cancelar o noivado. Você pode quebrar a Mio com facilidade e fazê-la dizer o que você quer. E tenho certeza de que minha mãe também ajudará. Você pode trazer a Mio até nós? Facilmente. Satisfeita com o plano, Kaya bateu palmas de alegria. Não acredito. O que aconteceu com você? Koji entrou furioso na sala, e os dois o encararam com olhares gélidos. Do que você está reclamando? Disse Kaya. Eu já disse antes, vou terminar o noivado da Mio e tomar o lugar dela. Você disse que não daria certo. Sem a permissão do meu pai, então estou aqui pedindo conselhos ao seu. Você não pode estar falando sério. Tomado pelo choque, ele olhou interrogativamente para o pai. É isso que precisa ser feito para recuperar a Mio. Mas, pai, o senhor passou todos esses anos me dizendo para não me intrometer nos assuntos de outras famílias. No passado, o pai de Koji o impedia sempre que ele tentava ajudar Mio e o aconselhava a não se intrometer. Mas o que ele estava fazendo agora contradizia seu próprio conselho. Minoru Tatsuishi suspirou diante da acusação. Isso porque não era do nosso interesse que os Saimori percebessem o valor de Mio. Caso contrário, eles não a teriam entregado tão facilmente. O quê? Koji não entendeu. Eles teriam se apegado a ela se soubessem seu verdadeiro valor. Se a família dela a rejeitasse, teríamos mais chances de casá-la com alguém da nossa família.
Seu pai havia ignorado os abusos que Mio sofrerá nas mãos de sua família apenas para poder tê-la como noiva para seu filho no futuro? Agora que havia percebido quão cruéis e calculistas tinham sido as intenções de seu pai para com Mio, a fúria de Koji chegou ao limite. O sangue subiu à sua cabeça e ele viu tudo vermelho. Koji desprezava seu pai. Não havia como Minoru não ter percebido a extensão do sofrimento de Mio, quanta miséria ela havia suportado, como ela havia sido impedida de sorrir. Ficar de braços cruzados e permitir que isso acontecesse era desumano. O fato de Koji ter seguido as ordens de alguém tão perverso por tanto tempo o enfurecia. A raiva o consumiu e as janelas do quarto estalaram com um ruído estridente. Com suas emoções fora de controle, seus poderes agora se curvavam aos caprichos da fúria indomável que o dominava. Não vou deixar você se safar dessa. Não há nada que você possa fazer, Koji. Você não pode mais me dizer o que fazer. Os móveis do quarto, cadeiras, mesas, estantes, começaram a tremer. Caia, vá para casa. Mas, senhor, virei vê-lo assim que terminar de cuidar disso. Entendido. Fique tranquilo, conseguirei fazer minha irmã mudar de ideia. Caia olhou para Koji, mas saiu obedientemente do quarto, como se tivesse perdido o interesse. No instante em que fechou a porta, tudo no quarto foi lançado ao ar, desafiando a gravidade. Não vou deixar você usar a Mio como bem entender. Enquanto gritava, os objetos flutuantes no quarto voaram em direção a Minoru com um ímpeto aterrador. Telecinese, a habilidade de mover objetos pela força de vontade, era um dos dons básicos. Koji pensava que fazer uma cadeira levitar era o máximo que conseguia, mas estava descobrindo que possuía muito mais poder do que jamais imaginara. Talvez o suficiente para despedaçar um corpo humano e lançar os pedaços pelos ares. No entanto, seu pai se recusou a ceder, destemido. Que surpresa ver você! Uma força tão grande assim! A extensão do poder de alguém pode variar dependendo do seu estado de espírito, como você está demonstrando agora. Minoru ergueu a mão, e todos os objetos que Koji havia lançado contra ele pararam de se mover antes de flutuarem lentamente até o chão. Por quê? Movam-se! Movam-se, pois eu ordeno que vocês se movam. Não seja tolo. Você nunca treinou para cultivar seus poderes. Você não é páreo para mim. Como um ciclone passando por cima dele, a habilidade de Koji já havia se dissipado e se tornado indetectável. Embora sua raiva não tivesse diminuído, ele não conseguia replicar a energia que havia cessado um momento antes. Droga! Por que não funciona? Por que ele era tão impotente? Koji havia prometido com confiança proteger Mio, mas lhe faltava força para agir quando a situação ficou crítica. Ele se sentia como um garoto arrogante que falava muito, mas não conseguia fazer nada. Sem uma válvula de escape para sua frustração, ele sentia como se estivesse enlouquecendo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Seu pai o conteve, o amarrou e o aprisionou no quarto, prendendo com uma técnica sobrenatural para que ele não pudesse escapar. Koji ficou se perguntando se seu pai já havia capturado Mio, se a havia levado para a casa do Saimori. Mio estava em perigo, mas ele não tinha conseguido nem mesmo enfrentar o próprio pai e frustrar seu plano maligno. E ele só tinha a si mesmo para culpar por ter ficado em cima do muro por tanto tempo. Seu comportamento não tinha sido baseado em bondade. Muito pelo contrário, ele era indeciso, covarde, sem coragem. Ele deixou a situação chegar a esse ponto por se recusar a agir antes. Eu sou tão um idiota. Se ele realmente quisesse proteger Mio, teria se esforçado para isso antes. Agora era tarde demais. Ele nunca desenvolveu suas habilidades sobrenaturais, então, se tentasse lutar contra os Saimoris, só acabaria humilhado. O som da porta se abrindo interrompeu seu remorso. Então você vai simplesmente desistir? Agora seu irmão mais velho o estava provocando. A confiança zombeteira e o ar de malandro do Tatsuishi mais velho irritavam Koji profundamente. Claro que não. Vou salvar a Mio. Seu irmão riu dessa resposta espirituosa como se tivesse ouvido uma boa piada, antes de desfazer a marra que seu pai havia conjurado em volta de Koji com uma facilidade inesperada. Por que você está me ajudando? Você não deveria estar indo atrás dele em vez de se preocupar com isso? Koji assentiu brevemente e saiu correndo do quarto ao som da risada irritante do irmão. Chegaremos lá em breve. Agir com tanta impaciência não vai ajudar em nada, Sr. Tatsuishi,
Kyoka advertiu Koji calmamente, que estava sentado no banco do passageiro ao lado dele. Você não parece nem um pouco abalado, mesmo que algo terrível possa estar acontecendo com sua noiva agora, respondeu Koji, com um tom ríspido. Kyoka estava quase assustadoramente calmo. Sua expressão era praticamente estática, como se ele não estivesse nem um pouco ansioso com o sequestro de sua noiva. Ele era tão perfeito. Koji não conseguia apontar uma única falha naquele homem. Era óbvio demais que Koji não chegava aos pés dele, nem como usuário de dons, nem como homem, e nenhum esforço de sua parte jamais mudaria isso. Mas Mio estaria em segurança com ele? O que ele sabia sobre ela? Ele estava ciente de suas tristezas, sua solidão, as feridas em seu coração? Talvez Kyoka estivesse apenas fingindo que ia resgatá-la, mas ele realmente se importava? E se ele a abandonasse? Ela também? Se chegasse a esse ponto, Koji teria que matar Mio e depois a si mesmo. Ele vinha considerando essa possibilidade há algum tempo. Seria a melhor maneira de garantir que ela não sofresse mais. Embora ele soubesse que não era exatamente certo da parte dele decidir isso por ela, não conseguia pensar em um plano melhor. Mas Koji logo descobriria que sua disposição para morrer era completamente insensata. Mio acordou com um cheiro de mofo. O quarto em que estava era escuro, mas, à medida que seus olhos se ajustavam, ela conseguia distinguir algumas formas, então devia haver uma fonte de luz. No entanto, ela não conseguia ver lá fora, então não sabia se ainda era dia ou noite. Ela estava deitada em um chão de madeira empoeirado, deviam tê-la jogado ali como um saco de batatas. Suas mãos estavam amarradas com corda, então ela se sentou com dificuldade. Onde estou? Enquanto examinava o quarto em busca de pistas reveladoras, ela percebeu que conhecia aquele lugar. Sua lembrança mais horrível passou pela sua mente. O quarto estreito e vazio, frio e úmido. Não havia dúvidas, este era o armazém do Saimori onde ela havia sido trancada quando criança. A maioria dos armazéns tinha a mesma planta, e não havia nada que indicasse, sem sombra de dúvida, que era do Saimori, mas tudo nele era exatamente como ela se lembrava. Isso foi o suficiente para convencê-la de que era aquele. Isso significava que Okaya ou sua madrasta a haviam sequestrado. Embora ela não entendesse por que fariam isso, não duvidaria da capacidade delas de fazê-lo. O desprezo que sentiam por ela era profundo. Se tivessem a chance de atormentá-la novamente, elas a aproveitariam. Tendo estabelecido isso sobre sua situação, Mio começou a pensar. No que poderia acontecer com ela, o que a deixou, ela estava com muito medo. Ao mesmo tempo, sentia-se culpada por incomodar Kyoka e Yuri. Kyoka provavelmente já sabia do sequestro. Será que ele tentaria resgatá-la? Lágrimas de vergonha brotaram em seus olhos por ser um fardo tão grande. O pulso de Mio batia forte em seus ouvidos. Sua madrasta Okaya poderiam entrar a qualquer momento. Ela não conseguia imaginar o que fariam com ela, o que a assustava ainda mais. Ela havia ficado tão aliviada por sair da casa de sua família e encontrar um lugar onde se sentisse segura. Pensava que tinha ficado um pouco mais forte, mas na verdade era o oposto. Ela havia se tornado menos resistente. Se ela desabasse em lágrimas na frente de seus abusadores, eles apenas zombariam dela com satisfação. Determinada, Mio se levantou e se jogou contra a porta, esperando desesperadamente ter força suficiente para arrombá-la agora que era uma mulher adulta. Mas, assim como naquela época, a porta não se moveu. Que pena! A porta estava trancada, não fechada com trinco. Ela não tinha a menor chance de escapar. Não havia outra saída. A única janela era alta demais para alcançar e provavelmente pequena demais para passar por ela. Por mais que não quisesse desistir, era óbvio que não havia nada que pudesse fazer. Então sentou-se no chão como uma prisioneira aguardando a execução. Então ouviu algo lá fora. Ela se enrijeceu, começando a suar frio. Com a respiração suspensa, encarou a porta, ouvindo o som abafado da barra de madeira sendo removida. Ah, então você acordou. Era sua irmã, como suspeitara. Mio endireitou os ombros instintivamente. Kaya pediu a um criado que destrancasse a porta para ela. Caminhou lentamente até o depósito e parou do lado de fora, com o sol do fim da tarde às suas costas. Kaya parecia impecável como sempre, com seu belo rosto semelhante ao da mãe, o kimono que usava em cores vibrantes e da moda, e sua voz clara e aguda. Contudo, seus olhos escuros estavam nublados de ódio. Você ficou desmaiada por tanto tempo que comecei a me perguntar se talvez você estivesse morta.
Ela deu uma risadinha estranha, sem a sua habitual confiança descontraída. Kaia parecia distraída, ou talvez eufórica de expectativa. Por que você? Por que está fazendo isso? Mio estava tão assustada e ansiosa que não conseguia respirar normalmente. Sua voz falhou lamentavelmente. O sorriso debochado de Kaia se alargou enquanto observava a irmã tremer no chão imundo do depósito. Isso é melhor. Um kimono bonito como esse não combina com você. Mas agora que está sujo, fica melhor. Mio não conseguiu pensar em uma resposta. A verdade era que, no fundo, ela concordava com Kaia. Os presentes de roupas caras de Kyoka a deixaram nervosa porque ela não achava que os merecia. Encurvada e olhando para o chão, Mio não percebeu a chegada de outra pessoa até ouvir passos ao seu lado. De repente, uma dor aguda atingiu na bochecha e ela caiu com um suspiro curto. É tudo culpa sua. A voz pertencia à sua madrasta. Ela havia batido em Mio com seu leque dobrável. Essas palavras eram um elemento básico das memórias de infância de Mio. Como sua madrasta culpava por tudo e qualquer coisa, Mio as ouvirá inúmeras vezes. Você está arruinando minha vida de novo. Ugh. Instintivamente, ela abriu a boca para se desculpar, mas se conteve. É assim que você me retribui por ter te criado? Sua vadia nojenta. Ficando atrevida só porque foi mandada embora. Mio queria se defender pela primeira vez, mas não conseguia reunir coragem para revidar contra sua madrasta, que estava furiosa como um demônio do inferno. Ela não a ouviria de qualquer maneira. Nada que Mio dissesse faria diferença, nem no passado, nem agora. Você me dá nojo. Não sabe que seu lugar é com os servos? Não pense que é alguém só porque a oferecemos aos Kudous. Mio jazia no chão com as mãos acorrentadas, incapaz de se levantar. Kanoko cravou o pé em seu estômago. Dói. Sua madrasta desferiu uma série de chutes em seus ombros e abdômen. Parou apenas para agarrar Mio pelos cabelos e puxá-la dolorosamente para cima. Abrindo os olhos, Mio viu Kanoko e Kaia lado a lado, lançando-lhe olhares fulminantes. Você vai romper o noivado. Mio congelou com as palavras de sua madrasta. Sim, é exatamente isso que você vai fazer. Kaia concordou, inclinando-se para a frente. Ser esposa de Kudou é demais para você, querida irmã. Então, vamos trocar. Uma parte do cérebro de Mio ainda permanecia calma e racional, então ela entendeu como havia atraído a ira de sua irmã e madrasta. Elas não suportavam que Kyoka Kudou tivesse aceitado alguém que elas tanto desprezavam. Em suas mentes, esse casamento nunca deveria ter acontecido. Mas agora que parecia provável, isso as enlouquecia de raiva. Você deveria ter morrido em uma sarjeta, como estava destinada a acontecer, cuspiu Kanoko. NGH. A madrasta de Mio continuava puxando-a pelos cabelos. A bochecha que ela havia atingido ardia enquanto pulsava de dor. Mio sentiu o gosto de sangue. Seu lábio devia ter sido cortado. Agora ouça o que vou dizer. Você vai dizer ao Sr. Kudou que não quer se casar com ele. Se você tivesse a audácia de pedir. Se ele comprar roupas bonitas como essas para você, pode pedir para ele te mandar para casa. Não se preocupe, Mio. Depois que eu me casar com o Sr. Kudou, você poderá ter o Kouji de volta. Teria sido fácil fazer o que eles ordenaram. Sempre que roubavam dela, ela se recusava a revidar, só para que o abuso terminasse mais cedo. Era assim que ela conseguia sobreviver. Esse era o caminho de menor resistência. Apegar-se ao que era importante para ela e tentar resistir só prolongaria sua dor e sofrimento, o que era pior. Se ela concordasse com as exigências deles, provavelmente a libertariam imediatamente. Ela voltaria à servidão, construiria muros grossos ao redor do seu coração e ficaria sozinha mais uma vez. Se mantivesse a cabeça baixa, teria menos chances de se tornar alvo de violência. Ela acreditava nisso há tanto tempo. Faça isso. O que foi isso? Eu não vou fazer isso. Faça isso. Ela não cederia. Não desistiria de Kyoka e da vida que poderia ter com ele. A única vez que Mio se opôs à sua madrasta, terminou com ela entregando as lembranças de sua mãe. Mas ela não deixaria que roubassem seu futuro com Kyoka. Não deixaria ninguém tirar isso dela. Eu não vou fazer o que você quer. Apesar da dor, ela ergueu os olhos para encontrar o olhar delas.
Não desviaria o olhar, nem abaixaria a cabeça novamente. Essa resistência amplificou a fúria de sua madrasta. Ela apertou o cabelo de Mio, puxou-a para mais perto e a golpeou com o leque novamente. Não ouse me responder. Depois que caiu no chão, sua madrasta a atingiu nos ombros. Mio cerrou os dentes e suportou a dor aguda. Não se esqueça do seu lugar. Você não vale nada. Ao contrário de Kaia, você não tem visão espiritual, então não tem valor nenhum. Era uma ideia absurda oferecer você, a vergonha da família, como noiva para o Sr. Kudou. O que foi, Mio? Você vai ficar com esta casa e com o Koji. Não era isso que você queria? Ela não cederia, não importava o que dissessem. Mio selou seu medo no fundo do coração e encarou sua madrasta e irmã com desafio. Eu sou a noiva de Kyoka Kudou e não vou desistir dele. Com o rosto vermelho de raiva, Kanoko levantou a mão para Mio novamente. Chegamos. Perdido em devaneios, Koji não percebeu quando Kyoka parou em frente ao portão principal da residência Saimori. Ele saiu rapidamente do carro e a seguiu. Já estava meio escuro e o céu nublado bloqueava a luz tênue do pôr do sol. O pesado portão antigo, firmemente fechado, erguia-se imponente diante deles. O que fazemos? Eles podem se recusar a nos deixar entrar. Isso não será um problema. Não havia nenhum traço de hesitação na voz de Kyoka. Ele ergueu a mão e Koji foi momentaneamente cegado por um clarão e ensurdecido por um trovão. Gu! Foi como se um raio tivesse caído bem ao lado deles, até que Koji percebeu que era exatamente isso que tinha acontecido. Ele sentiu o cheiro de madeira queimada. Logo depois, recuperou a visão. De fato, o portão estava carbonizado e em pedaços. A habilidade que Kyoka havia usado era extremamente poderosa. Koji tinha ouvido falar de um dom que permitia controlar raios, mas nunca imaginou que pudesse ser tão destrutivo. Vamos! Sim. Embora Koji ainda estivesse em choque e assustado com o que havia testemunhado, ele se recompôs e seguiu Kyoka. Ele vislumbrou os olhos do outro homem então, e a fúria dentro dele. Era tão intensa que os olhos azul claros de Kyoka pareciam estar iluminados por dentro por chamas de fúria. Ele está enfurecido? Koji interpretou a falta de expressão de Kyoka como um sinal de que ele não se importava com Mio. Sua voz sem emoção parecia vir de um coração frio. Uma pergunta começou a se formar nos lábios de Koji enquanto ele se apressava atrás de Kyoka, mas ele não a disse. Seria inútil perguntar agora. Era improvável que ele recebesse uma resposta, e ele logo descobriria a resposta de qualquer maneira. Mantendo a boca fechada, ele acelerou o passo para não ficar para trás. O estrondo e os tremores do raio que destruiu o portão espalharam pânico pela propriedade Saimori. Os criados, e até mesmo o próprio Shinichi Saimori, saíram para investigar. Quando descobriram que o portão havia sido incendiado, correram pelo terreno em confusão. Ninguém ousou parar Kyoka e Koji enquanto caminhavam confiantes em direção à casa principal. Shinichi foi o primeiro a recobrar os sentidos. Senhor Kudou, o que significa isso? Ele exclamou, perplexo. Onde está Mio? Kyoka exigiu. Shinichi engasgou, e todo o sangue lhe sumiu do rosto. Parecia que ia desmaiar. Gotas de suor apareceram em sua testa. Mio, ela... Você não vai ter Mio de volta, interrompeu Minoru, aproximando-se por trás de Shinichi. Pai, você não tem vergonha? Koji deu um passo em direção a Minoru, pronto para atacá-lo, mas Kyoka o conteve. Eu perguntei onde você está mantendo minha noiva. Não adianta perguntar. Ela me disse que nunca mais quer te ver. Prefiro ouvir isso dela. Se você não vai me dizer onde ela está, então saia da minha frente. Kyoka e Minoru se encararam com raiva. Nenhum dos dois pretendia recuar. Apesar de Koji agora estar em termos hostis com seu pai, ele ficou impressionado com o fato de Minoru não se intimidar com Kyoka. A aura furiosa do homem parecia fazer o ar ao seu redor vibrar, mas também ilustrava claramente o quanto o pai de Koji desejava a linhagem de Mio. Não vou deixar você passar, disse Minoru. Tente forçar a passagem e farei o que for preciso para impedi-lo. Também o denunciarei por invasão de propriedade. Faça o que quiser, mas você não pode me parar. Koji esperava que Kyoka se tornasse violento, mas ele não o fez. Ele também não sacou sua espada nem usou seus poderes.
Ele simplesmente continuou caminhando lentamente, sua raiva palpável. Minoru e Shinichi perderam a compostura primeiro e conjuraram uma barreira em pânico. Mas ela não conseguiu impedir o avanço de Kyoka. O melhor usuário de dons de sua geração continuou marchando sem fazer nenhum movimento ou gesto que indicasse o uso de uma habilidade especial. Tanto Shinichi quanto Minoru tinham experiência em combate, mas Kyoka rasgou suas barreiras mágicas como se fossem meros pedaços de papel. Isso fez muito mais do que apenas perturbar seus oponentes. Percebendo quão mais poderoso Kyoka era em comparação a eles, Minoru e Shinichi sucumbiram ao puro terror. Até mesmo Koji estava pálido como um fantasma enquanto seguia Kyoka em silêncio. Então a reputação dos Kudous não era apenas uma fábula. Kyoka alcançou os dois homens mais velhos e os encurralou contra a parede. Com seus dons inúteis, eles mudaram de estratégia. Minoru tentou socar Kyoka, que rapidamente agarrou seu braço e o jogou para o alto. Então Kyoka fixou seu olhar ardente em Shinichi, que deu meio passo para trás antes de suas pernas cederem e ele cair inerte no chão. Shinichi nem tentaria brigar. Comparado a Kyoka, ele era tão fraco quanto uma criança. Não, um bebê. Então resistir seria inútil. A enorme diferença entre os usuários de dons a serviço do imperador era insondável. Koji não sentia mais inveja. Kyoka não lhe parecia mais humano, mas sim um demônio de sangue frio que destruía tudo em seu caminho. Ele apenas se sentia grato por ter aquele homem como aliado. Koji lançou um olhar furtivo para seu pai e Shinichi, caídos no chão, mas não conseguiu suportar vê-los, então apressou-se em direção à casa do Saimori. Era uma residência extensa, uma construção de madeira que formava um labirinto de quartos e corredores. Como fora projetada de modo que cada caminho oferecesse vista para o jardim, a casa era composta por muitos pequenos pátios e um grande jardim nos fundos. Antigamente, esse tipo de arquitetura elaborada identificava imediatamente as famílias mais ricas aos observadores. Tatsuichi, você sabe onde eles guardam a Miyu? Perguntou Kyoka sem se virar para olhá-lo. Pego de surpresa, Koji tentou rapidamente pensar nos lugares mais prováveis. O antigo quarto dela nos aposentos dos criados. Não, espera aí. Se Kaya e Kanoko estivessem com ela, não poderia ser aquele quarto. Elas jamais seriam pegas nos aposentos dos criados. Talvez o quarto original de Miyu. Então? Não, aquele ficava ao lado do da mãe dela, então Kanoko detestava ficar perto. Era uma casa antiga, e casas antigas com suas paredes finas não ofereciam muita privacidade. Não havia nenhum lugar isolado onde se pudesse manter uma prisioneira. Ou havia. Há um depósito no jardim lá atrás. Sim. É muito antigo e não é usado para muita coisa. Acho que podem estar mantendo-a lá. O depósito poderia estar trancado por fora. Quanto mais Koji pensava nisso, mais convencido ficava de que era o lugar. Certo. Kyoka assentiu em concordância. Mostre-me o caminho, disse ele. Siga-me. Espere atrás de você. Koji se virou surpreso ao ver um vórtice de chamas avançando rapidamente, uma das habilidades do dom de seu pai. Minoru seguia em perseguição feroz. Koji não conseguia se mover enquanto a massa de fogo se aproximava. Ele não sabia como reagir, nem podia fazer nada para se proteger. Aquele idiota impulsivo simplesmente não desiste, Kyoka cuspiu com desprezo. Mal havia terminado de falar quando uma parede invisível que ele conjurara separou Koji do vórtice. Uma barreira. Mas seu alívio durou pouco, quando o vórtice de chamas se chocou contra a impenetrável barreira mágica, expandiu-se para a esquerda e para a direita. As paredes do prédio pegaram fogo imediatamente, e a conflagração se espalhou rapidamente, engolfando os pátios internos, queimando árvores e chamuscando a grama. Isso é terrível. Koji desejou poder cobrir os olhos para não ver a destruição. As chamas infernais, fruto da tenacidade de seu pai, consumiam tudo em seu caminho. Até uma criança poderia imaginar o que aconteceria se o fogo ardesse descontroladamente dentro de uma residência construída de madeira e papel. Enquanto Koji permanecia ali horrorizado, ouviu um estalo e viu seu pai desabar repentinamente. Ele não sabia o que sentiu naquele momento. Deveria ter sentido pena de seu pai, que o teria queimado vivo se Kyoka não tivesse intervido. Eu apenas lhe dei um pequeno choque para paralisá-lo. Precisamos nos apressar antes que... E o fogo se alastra. Eles estavam lá para resgatar Miyu, não para duelar com Minoru ou apagar incêndios. Quanto a Koji, ele nunca mais quis ter nada a ver com o pai.
Naquele dia, ele finalmente decidiu trilhar seu próprio caminho e se livrar dos planos do pai. De repente, houve um trovão e o tremor de terra. Eles sentiram até mesmo no depósito nos fundos da residência. O que foi isso? Kaia e Kanoko se entreolharam surpresas. Kanoko afrouxou o aperto no cabelo de Mio, e a garota caiu de joelhos. Verifique o que está acontecendo, ordenou a madrasta de Mio à sua serva. Sua voz soou distante para Mio, que estava ficando atordoada. Seus ombros haviam sido atingidos com tanta violência que seus braços ficaram dormentes. Levar um tapa no rosto a deixou cada vez mais confusa. Foi você? Você fez alguma coisa? Mio mal registrou o tom áspero das acusações de sua madrasta. Não a afetou nem um pouco. É eu? O que sua madrasta estava insinuando? O que Mio poderia fazer como prisioneira, amarrada e indefesa? Mãe, você precisa fazê-la dizer isso. Eu vou. Mio, diga que está rompendo o noivado com Kudou, agora. Sua voz era tão distante. Não, eu não vou dizer isso. Mio não conseguia se concentrar, mal conseguia pensar, mas não cederia. Não deixaria que elas conseguissem o que queriam. Havia apenas um desejo em seu coração, e desse desejo ela tirava força para continuar resistindo às suas opressoras. Vagabunda sem vergonha. Você não tem o direito de discordar. Com o rosto vermelho de raiva, Kanoko agarrou Mio pelo pescoço. Mio viu a palavra morte escrita em sua mente. As letras desapareceram rapidamente. Mas ela não se desesperou, embora tivesse a intuição de que, se simplesmente desistisse agora, a morte chegaria sem demora. Ela se lembrou de como havia feito as pazes com sua morte antes, quando sua vida triste e dolorosa não parecia mais valer a pena ser vivida. Quando ela não pertencia a lugar nenhum. Mas Mio estava errada. Havia um lugar para ela neste mundo, ao lado de Kyoka. Eu não vou dizer isso. Kaia fez uma careta de exasperação, e Kanoko apertou a garganta de Mio com mais força. Senhor Kudou, eu não desisti. Também não me desculpei desta vez. Eu não quero te deixar. Eu não quero morrer ainda. Senhor Kudou, Mio. Tudo escureceu diante dela, mas ela ouviu seu nome sendo chamado. Ela estava esperando para ouvir aquela voz. A voz dele. Senhor Kudou? Apavorada, Kanoko soltou Mio. Ela desabou no chão novamente. Mio. Kyoka correu para o lado dela sem se importar com mais ninguém. Ele desfez suas correntes e a ergueu, abraçando seu corpo machucado. Ele realmente tinha vindo de tão longe por ela. Ela tossiu, ofegante, com lágrimas nos olhos, enquanto um alívio imenso a invadia. Ela nunca duvidara dele. Sabia que aquele homem bondoso não a teria abandonado. Era simplesmente o jeito dele. Senhor Kudou. Vai ficar tudo bem. Ele parecia sofrer, prestes a chorar. Seria porque sentia muita pena dela. Dela, tão machucada e abusada? Se fosse esse o caso, ela queria se desculpar por tê-lo entristecido. Mas não sentia vergonha, as feridas eram sua medalha de honra. Pela primeira vez na vida, Mio não havia cedido aos seus algozes. Apesar da pressão da família, ela não permitiu que dobrassem sua vontade. Kyoka aconchegou cuidadosamente sua noiva nos braços depois que ela desmaiou. Ela pesava tão pouco, mesmo vestida com um elaborado kimono, que de forma alguma era leve. Havia um vergão em sua bochecha. Ela devia ter sido atingida por um objeto contundente, que ele tocou incrédulo, parando os dedos antes que tocassem sua pele para não machucá-la. As duas mulheres que fizeram isso com ela estavam por perto. O que vocês fizeram para deixá-la assim? Elas se contraíram com a pergunta calma dele, surpresas. Será que pensavam que sairiam impunes? Ao examinar os rostos delas, ele sentiu uma onda de raiva. Estava impressionado com a audácia delas. Como vocês puderam bater em uma garota indefesa? O que queriam dela? Bem... Kanoko manteve a boca fechada, carrancuda, mas Kaia permaneceu impassível. Não fiz nada de errado. Ela ergueu o queixo com altivez e olhou para Mio, que estava nos braços de Kyoka. Eu estava apenas tentando corrigir um erro. Que erro? O fato de Mio ter sido oferecida a você como noiva, obviamente. Minha família deve ter feito isso por engano. A garota é inútil, sabe? Ela não tem visão espiritual, além de ser estúpida e feia. Ela nem servia como serva.
Alguém como ela ia se casar com alguém de posição superior à minha? Ridículo. O acordo foi um erro enorme, simples assim. Meus pais concordam que sou melhor do que ela. Sou a filha superior. Eu mereço ser sua esposa. Até o pai do cônjuge concorda. Kai estava furiosa, totalmente convencida de que estava certa. Para ela, seu ódio por Mio não era uma mágoa pessoal irracional, mas uma reação natural por ter seus direitos ignorados. Kyoka imaginou que ela havia se tornado tão distorcida porque seus pais haviam incutido nela essa sensação de direito. Ele até sentia pena dela. Mas ela havia incorrido em sua ira o consumia, então ele não a perdoaria só porque ela havia sido criada para ser iludida. Sem dúvida, você ficará mais satisfeito comigo do que com ela, Sr. Kudou. Eu sou melhor do que ela em todos os sentidos, então você deveria, calhe a boca. Seu olhar penetrante a assustou e a fez calar. Kyoka não suportava ouvir suas bobagens. Ela nem estava tentando justificar seus erros. Ela realmente acreditava em sua inocência, o que o fazia sentir repulsa. Não perca meu tempo com essas bobagens. O quê? Por que você não entende? Você é tão cruel. Ela tinha o direito de falar, mas era inútil discutir com alguém tão equivocada. Além disso, o incêndio que devastava a propriedade principal logo se espalharia para cá. Senhora Saimori, Lady Kaya, há um incêndio. Não é seguro aqui. O criado que Kayoko havia enviado para verificar as coisas acabará de voltar correndo. Koji, que até então havia permanecido em silêncio, aproximou-se de Kaya. Kaya, você não pode ficar aqui. O mesmo vale para você, Senhora Saimori. Precisamos ir embora. Minha casa está pegando fogo? Kanoko ficou horrorizada. Ela saiu cambaleando do depósito e viu a fumaça preta saindo da residência principal. Não, ela gritou. Minha casa não. Kyoka não se preocupou com ninguém além de Mio. Enquanto a levantava do chão para carregá-la para fora do depósito, Kaya agarrou sua manga. Não vá. Por favor, Sr. Kudou. Exasperado, Kyoka se desvencilhou dela e a encarou com uma animosidade evidente. Já chega da sua arrogância. Não me importo com rostinhos bonitos ou com o dom. O céu teria que cair para eu escolher uma mulher egocêntrica como você para esposa. Saia da minha frente. Ela se encolheu e deu um passo para trás. Kyoka não lhe dirigiu um segundo olhar enquanto saía do depósito com Mio nos braços. Koji impediu sua noiva de tentar alcançar Kyoka novamente enquanto saía. Precisamos sair daqui agora. Não. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Precisamos ir, Kaya. Tire as mãos de mim. Ela se enfureceu quando ele tentou levá-la para fora pelo braço. Eu não entendo. Eu não fiz nada de errado. Kaya. Do lado de fora, Kanoko gritava que tudo aquilo era culpa de Mio. Koji perdeu a paciência. Suspirou e arrastou Kaya para fora, apesar dos protestos dela. Assim que saíram, ele agarrou Kanoko, que estava furiosa, e a obrigou a caminhar com eles. Me solta agora mesmo. Já chega, gritou Koji. O que deu em você? É da Mio que você gosta, não é? Me larga e corre para salvar a sua pele. O sangue subiu à cabeça dele novamente. Ele nem entendia porque se sentia compelido a salvar aquelas mulheres. Mas ele precisava. Você tem razão. A Mio é a pessoa mais importante para mim. Claro que é. Mas ela ficaria triste se você morresse, e eu não vou deixar você e sua família causarem mais dor a ela. Ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para impedir que aquelas pessoas desprezíveis fizessem Mio chorar novamente. Se fosse para poupar Mio do sofrimento, ele salvaria até mesmo aqueles que odiava. Ao ouvir seu noivo, de modos gentis, dirigir-lhe palavras tão duras e raivosas, Kaya se calou e olhou para baixo, carrancuda. Ela não disse mais nada enquanto fugiam da residência em chamas.